Estou aqui para mais um conteúdo da Ardus Consultoria e hoje a reflexão que eu trago e principalmente as informações que eu vou apresentar estão relacionadas a: preciso ter líderes na minha empresa? Quais cargos eu preciso ter na minha empresa? Independente do tamanho da empresa que eu tenho ou das empresas que eu tenho. Quem são os líderes das empresas? Quais são esses cargos? Então vamos lá. Cargos de liderança. Quando eu falo de cargo e não o líder informal que também existe. Cargos são do topo para baixo: diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, chefe de área, chefe operacional. Temos também líderes que são mais com características de executivos mesmo, CEO, e aí tem outras nomenclaturas em inglês que eu não vou citar aqui. Bom, certo. Então, na sua empresa, quais são os líderes que existem? Quais são esses cargos? E principalmente, quais são os cargos que estão mais próximos de você? Se você é empresário executivo que está acompanhando este vídeo agora, a reflexão é: estão claros esses cargos para toda a empresa? Estão claros quais são os cargos de liderança e o que significa ser líder? O que significam esses cargos? Outra questão: qual é o perfil que todos os líderes da sua empresa têm em comum? A sua empresa tem alguma característica de que todos os líderes não têm poder decisório? É um exemplo. Ou a sua empresa tem a característica de que todos os líderes, todos os gerentes, eles têm dificuldade técnica porque são novos na empresa e eles não entendem ainda do negócio, do produto, do serviço, e isso faz com que ele não tenha credibilidade perante a sua equipe, os funcionários, os demais colaboradores? Ok? Então você já entende quem são os líderes, quem são os cargos, quais são as características. Isso é muito importante, porque para você, empresário executivo, compreender o porquê algumas coisas funcionam e o porquê algumas coisas não funcionam, o básico é isso: é parar e prestar atenção sobre como está esta característica. A outra questão: os líderes que respondem diretamente a você, empresário, executivo, eles trazem soluções ou trazem problemas? Você costuma incentivar que esses líderes eles foquem em soluções e não em problemas? Que inclusive eles conversem com as suas equipes, com os profissionais experientes da empresa, para pensar em soluções antes mesmo de levar o problema ao seu conhecimento? Essa é uma outra questão importante quando nós estamos pensando sobre desenvolvimento de líderes, porque são os líderes que movem toda a empresa para alcançar o objetivo, alcançar o sonho da empresa, certo? Outra questão: você é empresário, você é executivo, você tem tempo para pensar em questões estratégicas da sua empresa? Eu quero dizer, em todos os seus dias, nas horas em que você está se dedicando para a sua empresa, quais são as suas preocupações? Quais são as suas demandas? São demandas operacionais, questões da infraestrutura que você tem que resolver, ou questão sobre qual é o salário que vai ser pago para aquele funcionário, ou aquela promoção, quanto que o financeiro da sua empresa tem disponível para promover? Questões sobre documentos específicos que tenha que analisar da operação, ou qual resposta ideal tem que ser dada àquele cliente. Isso que eu citei aqui são questões operacionais muitas vezes, exceto se tiver alguma característica específica que torne isso estratégico. Ok, a minha pergunta é: se você é empresário no dia a dia, você tem tempo para pensar no futuro da sua empresa? Pensar sobre se os negócios que estão acontecendo dentro da empresa, eles são sustentáveis. O que eu quero dizer? Se esses negócios eles são de médio e longo prazo, ou se a qualquer momento ele é tão frágil que ele vai deixar de existir e vai fazer falta no seu lucro, vai fazer falta nas finanças dessa empresa. Questões estratégicas como fazer uma projeção de equipe. Hoje, se eu tenho 50, 100, 500 funcionários, qual é a projeção para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Essa equipe, ela vai ter uma parte da equipe que pode ser automatizada ou não vale a pena? Então, qual é o tipo de qualificação que eu tenho que dar para minha equipe? De que forma que eu vou ter verba, vou ter dinheiro para investir nessa qualificação, para de repente eu inovar um produto ou criar um novo serviço?
Você, empresário executivo, tem tempo para pensar nas questões estratégicas? Para fazer revisão de uma missão da empresa? Para conversar com os donos da empresa? Ou com os sócios? Ou quem sabe pensar em novas sociedades, em novas parcerias? Ou todos os seus dias são preenchidos com questões como fornecedores, como financeiro, contas a pagar, contas a receber, problemas de relacionamento entre os funcionários, infraestrutura, como eu já comentei, questões sobre o prédio, sobre problemas administrativos. O principal motivo de desenvolvimento de lideranças dentro de uma empresa é para que os empresários, os sócios, os donos da empresa, quem está no topo, tenha condição de focar na parte estratégica, enquanto os líderes operacionais focam nas questões operacionais, do funcionamento das equipes, da entrega dos produtos e serviços, em como fabricar ou como produzir, como criar aquele serviço, como conversar com o cliente. Então, este é um dos principais motivos. É para que o executivo, para que o dono da empresa tenha tempo. Se você tem um bom líder, um líder desenvolvido, você vai ter tempo. Ok. E o que é ser um bom líder? Como que eu vou ter um bom líder na minha equipe? Como que eu sei que ele tem as características principais como um bom líder para que eu tenha tempo e eu consiga cobrar desse líder, desse gerente, desse supervisor, desse coordenador, desse chefe de operação? Então vamos lá. Características de líderes que possam te dar mais tempo para você, empresário e executivo. Primeiro ponto, autonomia. É impossível que você tenha mais tempo como empresário executivo se os líderes que trabalham para você não possuem autonomia específica para tomar algumas decisões. Se você não confiar no seu líder e descrever quais são os tipos de decisões ele pode tomar sozinho, você nunca vai ter tempo, porque você não vai estar dando a confiança a este cargo. E, inclusive, você vai ter que rever se vale a pena esse investimento nesse cargo, porque é um cargo que precisa de um salário maior. Se você está trabalhando como gerente, você tem um cargo de gerente, mas na verdade é você que toma todas as decisões. Então, autonomia. Segundo ponto, treinar, qualificar, dar a competência específica para que os líderes foquem em soluções e não lamentações e problemas. Você, empresário executivo, deve receber na sua sala, na sua porta ou numa videochamada um líder, um gerente, supervisor, coordenador, um líder que traga o problema juntamente com as possíveis soluções, e a partir disso você toma as decisões daquilo que não está na alçada dele, para ele tomar a decisão sozinho. Outra questão, o líder, ele tem que ter a competência técnica avançada sobre o teu negócio, sobre o teu serviço, sobre o seu produto, para que ele tenha condições de orientar as equipes, os funcionários que fazem parte da equipe dele. Mas o seu foco principal não tem que ser nas questões técnicas, tem que ser nas pessoas. O seu líder, ele não pode ficar full time, o tempo todo focado em produzir algo, escrever algo, falar com os clientes, porque significa que a equipe dele vai estar desamparada. A equipe dele não vai ter uma pessoa para desenvolver, uma pessoa para segurar na mão e fazer acontecer e mostrar o caminho, dizer que se está certo, se não está certo, que se está no caminho que realmente tem que estar. Então, o foco do líder não tem que ser na produção de algo, em escrever algo, em falar com o cliente. O líder, ele tem que estar focado em quem está fazendo isso, na equipe, nos funcionários. Caso contrário, ele não é um gerente de pessoas, ele não é um coordenador de pessoas, ele é um coordenador técnico que não tem a característica de líder. Esta é a grande diferença. Dividir as duas funções é um grande desafio. Pequenas empresas precisam fazer isso, mas tem que ter muito cuidado para que a maior fatia do tempo seja para desenvolver as pessoas e não as questões técnicas. O líder precisa focar nas pessoas, nos funcionários, fornecedores, nos clientes, para resolver questões de pessoas, certo? E principalmente, o último tópico que eu separei aqui como informação muito importante. O líder efetivo, o bom líder de qualquer empresa é aquele que defende as ideias da empresa, que defende as ideias do empresário, do dono da empresa, dos sócios da empresa, que está do lado da empresa. E quando eu digo isso, não significa que este líder ele tenha que estar contra, por exemplo, a equipe, os seus funcionários. Muito pelo contrário, não tem que existir dois times, tem que existir um único time. O líder, o gerente, por exemplo, ele tem que fazer com que
o seu time, a sua equipe, sinta-se parte de uma empresa que tem um objetivo específico. Ele tem que acreditar na ideia daquela empresa. Ele tem que olhar para a empresa, juntamente com os donos dessa empresa, seja independente do tipo de sociedade, e dizer, bom, esse é o objetivo da nossa empresa, é assim que a nossa empresa funciona, é naquele lugar que a nossa empresa vai chegar. E o nosso papel aqui, equipe, é esse, e nós vamos chegar. E os demais líderes, quando nós temos vários líderes numa única empresa, devem seguir o mesmo caminho, ter o mesmo pensamento, porque os funcionários conversam, os colaboradores, os profissionais, e aí eles percebem que os gerentes falam a mesma linguagem, estão no mesmo barco, no mesmo caminho para alcançar o mesmo objetivo. Bom, isso tudo que eu falei é com a preocupação de que o empresário, o sócio, o executivo tenha tempo para ter dedicação às questões estratégicas para crescer, ou pelo menos para manter o seu negócio bom, ou para alcançar melhorias naquilo que ainda não está bom. Então, desenvolva os seus líderes. Perceba quais são os líderes que já estão atuando ou aqueles que podem vir a atuar, o que tem que desenvolver, o que tem que treinar, que tipo de qualificação esses líderes precisam ter. E contem com a Ardus Consultoria, compartilhe este conteúdo, faça seus comentários, suas críticas, que vai ser muito, muito bem-vindo. Um abraço para vocês.